Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT continua indeferindo pedidos de autorização para operar mercados solicitados por empresas de ônibus de transporte regular. Esta postura persistirá enquanto durar o prazo de transição do novo marco regulatório do TRIP. Desta vez, pelas decisões supras número 138, 139, 140 e 141, a ANTT indeferiu os pedidos da CS VIP Logitur, Aviação Via Brasil, empresa de Goiânia, para operar os mercados pleiteados. Por fim, e pela decisão número 145, a ANTT negou a solicitação da Aviação Marlin, empresa de Ariquemes, com sede em 4 estados. A ANTT publicou apenas uma decisão na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 27 de março. A resolução supras número 146 autoriza 7 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. O anexo publicado com a relação das seguintes empresas são: Arca Brasil TTR Limitada, CBC Transportes e Turismo, Capital Transportes RR Limitada, EVIP Turismo e Fretamento Limitada, Josué Transportes e Turismo, Pabilotur Transporte e Turismo e Raptur Viagens e Turismo Limitada. A cidade de Goiânia vai iniciar os testes de um novo ônibus elétrico, o modelo Active da Marco Polo. A chegada do ônibus está prevista para o dia 24 de março, na garagem da HP Transportes. O veículo foi incorporado à linha 025 operada pela HP Transportes, se juntando a 2 outros ônibus elétricos que já circulam em testes por Goiânia, os modelos de 15 metros da Eletra Caio. Os testes com veículos sustentáveis fazem parte do projeto Nova RMTC, que tem como um dos seus principais objetivos a eletrificação de 15% da frota de ônibus na região, cerca de 150 veículos. O governo do estado de Goiás, em colaboração com as prefeituras locais, reconheceu o sistema BRT como a solução tecnicamente mais viável para a descarbonização da frota de transporte público. Estão ainda em andamento planos para a reforma de 19 estações e 5 terminais do eixo Anhanguera, o BRT Leste-Oeste, bem como a conclusão do BRT Norte-Sul. O governo federal publicou os parâmetros produtivos para possibilitar a fabricação de baterias de ônibus elétricos na Zona Franca de Manaus. As empresas que atenderem os quesitos compreendidos do Processo Produtivo Básico, o PPB, que está na portaria publicada em Diário Oficial de 25 de março, poderão ter acesso aos incentivos fiscais da região. A publicação do PPB atendeu o pedido da BID, que produz ônibus e painéis solares em Campinas, em São Paulo, baterias em Manaus, no Amazonas, e começou a preparar uma nova fábrica de veículos elétricos e processamento do lítio, onde funcionava a Ford, em Camaçari, na Bahia. Os investimentos da empresa da origem chinesa para as novas operações são de 5,5 bilhões de reais. Participaram da consulta pública para o PPB das baterias de ônibus elétricos da Zona Franca de Manaus as empresas WEG e Moura, que já fabricam baterias no Brasil. Segundo o governo federal, o PPB aprovado engloba todas as fases de produção das baterias à base de lítio ou sódio, do investimento em pesquisa e desenvolvimento, até os testes finais, passando pela produção das células, montagem de sistemas, corte, impressão das partes plásticas e outras etapas, num total de 13. A portaria foi assinada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e pela ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços explica o que são os processos produtivos básicos e históricos. Os PPBs existem desde os anos 90. Eles trazem as etapas fabris mínimas que as empresas devem cumprir na fabricação de determinados produtos para terem direito a benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus e da Lei de Informática. Atualmente, há 760 PPBs. Eles são estabelecidos através de portarias
interministrais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, o MDIC, e o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, após processo de análises internas e de consultas públicas, que passam ainda pelo aval da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Em despacho publicado no Diário Oficial da Cidade desta quarta-feira, dia 27 de março, o secretário executivo de Transporte e Mobilidade Urbana da CETRAN, Gilmar Miranda, autorizou o empenho de recursos financeiros no valor de quase 16 milhões de reais para a empresa Mob Brasil Transporte São Paulo Limitada, operadora do sistema de transporte coletivo da capital paulista. São recursos para subvencionar a Mob Brasil na compra de ônibus elétricos, como determina o projeto de eletrificação da frota. Com este empenho, a CETRAN tem saldo de 329 milhões de reais para o projeto de eletrificação da frota de veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo de 2024. Na última sexta-feira, dia 23 de março, foi autorizada pela CETRAN o empenho de recursos financeiros no valor de pouco mais de 63 milhões de reais para subvencionar as empresas Ambiental e Viação Campo Belo na compra de ônibus elétricos. Estes recursos financeiros transferidos pelo município serão utilizados pelas empresas operadoras para cobrir a diferença de valor na compra de um veículo elétrico e seu modelo correspondente na versão diesel. Tal diferença de custo foi definida em portaria conjunta das Secretarias de Mobilidade e Trânsito e a Secretaria da Fazenda, que publicou uma tabela de referência para balizar a subvenção. Em fevereiro deste ano, a Mob Brasil, na zona sul da capital, iniciou o teste com um ônibus elétrico de 21,5 metros de comprimento da fabricante brasileira Eletra. O modelo está em testes em trajetos de 3 linhas municipais, mas ainda sem passageiros. Foram colocados galões para simular peso. O objetivo é ver se o modelo se adapta às condições de vias da cidade. No início deste ano, o prefeito Ricardo Nunes publicou o decreto definindo regras claras para a liberação de subsídios nos investimentos da eletrificação da frota do sistema de transporte da capital. A compra de ônibus elétricos com baterias híbridos, desde que o motor a combustão seja movido por biodiesel, a biogás e a hidrogênio, vai possibilitar a emissão de debentures com benefícios fiscais em todo o país. O decreto 11.964, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com esta previsão foi publicado em Diário Oficial desta quarta-feira. Nesta terça-feira, dia 26, o anúncio por parte do governo federal sobre esta regulamentação das chamadas debenturas de infraestrutura já havia sido anunciado. Também foram divulgadas as normas do MOVER, Programa de Incentivo a Veículos Menos Poluentes, que substitui a Rota 2030. Debenture é um título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor. A publicação oficial desta quarta-feira relaciona os setores na área de infraestrutura para os benefícios fiscais e as emissões dos papéis. Os ônibus elétricos ficaram no grupo de investimentos em mobilidade urbana, que também inclui trens, barcas, aeromóveis e teleféricos. A compra de ônibus a diesel está fora dos benefícios. Nesta quinta-feira, dia 28 de março, a Rieger Bus anunciou pelas redes sociais um novo modelo de ônibus Fencer F6 EV 100% elétrico, destinado para viagens intermunicipais e fretamento. O coletivo possui eixo ZF, motor Dana, ar-condicionado Valel, sistema da direção Bolt e 422 kW de bateria CATL. O coletivo possui 12,5 metros de comprimento, 52 assentos e o veículo ainda conta com uma autonomia de cerca de 530 km. A Prefeitura do Rio, por meio da SMTR, Secretaria Municipal de Transportes, anunciou que autorizou o reajuste no valor da tarifa dos ônibus executivos, também conhecidos como Frescão, que operam linhas municipais no Rio de Janeiro. Esses coletivos, de uma única porta, operam diversas linhas municipais com ônibus equipados com ar-condicionado. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro, pelas características previstas em edital, a tarifa do serviço executivo não se sujeita às regras do bilhete único municipal. A lista completa com valores pode ser acessada diretamente no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.
A partir deste sábado, dia 30 de março, a Prefeitura do Rio de Janeiro dá início a uma nova fase operacional do corredor BRT Transbrasil, trazendo paradas em todas as estações e uma calha de segregação. Essa medida visa proporcionar um serviço mais eficiente e seguro para os passageiros, com horários das 10 da manhã às 3 da tarde todos os dias da semana e tempo médio de viagem estimado em 40 minutos. Além disso, a implantação de um novo sistema de controle integrado na Avenida Brasil promete reduzir congestionamento e acidentes. Coordenada pela Secretaria Municipal de Transportes, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e a Mob Rio, a nova operação do BRT Transbrasil abrange todas as 17 estações do corredor, conectando o terminal Deodoro na zona oeste ao terminal intermodal Gentileza na zona portuária. Segundo Maína Ceridônio, secretária municipal de transportes, a faixa exclusiva dos BRTs terá limites de velocidades específicos, com uma redução para 40 km por hora nas proximidades das estações, visando aumentar a segurança viária para os veículos que circulam nessa área de ultrapassagem. Com uma extensão de 26 km e 2 terminais, o corredor expresso Transbrasil corta 18 bairros e tem a expectativa de transportar 250 mil pessoas por dia até 2030. Este corredor é o quarto a ser implantado na cidade, somando-se aos corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica, ampliando assim o sistema de transporte de alta capacidade na região. Cláudia Cecim, diretora-presidente da Mob Rio, destaca que o serviço parador será operado pela linha 60, ligando o terminal Deodoro ao terminal Gentileza, parando em todas as 17 estações do corredor Transbrasil. Além disso, a operadora da calha segregada do BRT da Avenida Brasil terá início neste sábado, com regras específicas para os veículos permitidos em cada faixa de tráfego. Os locais de embarque e desembarque da nova linha 60 no terminal Gentileza ao Deodoro são Terminal Gentileza, estações Into, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bom Sucesso, Baixa do Sapateiro, Rubens Vaz, Piscinão de Ramos, Marina Mercante, Lobo Júnior, Mercado São Sebastião, Cidade Alta, Vigário Geral, Irajá, Fazenda Botafogo, Jardim Guadalupe, até chegar no terminal Deodoro. Já a linha 80 Gentileza a Penha, os locais de embarque e desembarque são estações Into, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bom Sucesso, Baixa do Sapateiro, Santa Luzia, Cardoso de Moraes, Olaria, Ibipiapina, até chegar na Penha. E por último, na linha 90, que liga o Fundão, as estações são estações Into, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bom Sucesso, Baixa do Sapateiro, Maré, até o terminal Fundão. Além do BRT, também haverá 5 novas linhas para o terminal nos ônibus municipais, sendo elas a 167 Terminal Gentileza Urca, 165 Terminal Gentileza Cosme Velho, 161 Terminal Gentileza Ipanema, 163 Terminal Gentileza Copacabana e a SP 265 Marechal Hermes Terminal Gentileza. O prefeito Eduardo Paes liderará a primeira viagem do BRT Transbrasil entre os terminais Deodoro e Gentileza, marcando o início de uma nova era do transporte público da cidade. A partir deste sábado, o BRT Transbrasil estará em operação nos trechos das 10 da manhã às 3 da tarde todos os dias da semana, abrindo caminho para uma série de melhorias no sistema de transporte. Com uma extensão de 26 km e 2 terminais estratégicos, o corredor expresso Transbrasil promete revolucionar o deslocamento de aproximadamente 250 mil pessoas por dia até 2030, servindo a 18 bairros da cidade. Esta é a quarta adição aos corredores de BRT na cidade, ampliando significativamente o sistema de transporte da alta capacidade, que inclui já os BRTs Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra um ônibus completamente destruído após um acidente no viaduto do Gasômetro, ao lado da rodoviária do Rio de Janeiro no domingo, dia 24 de março. O ônibus, pertencente à Real Auto Ônibus, integrante do consórcio Intersul, aparentemente sofreu uma colisão enquanto trafegava normalmente. De acordo com informações obtidas, o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio, emitiu uma nota informando que, apesar dos danos visíveis, a parte mecânica do veículo não foi afetada, dispensando assim a necessidade de reboque. No vídeo compartilhado em redes sociais, é possível observar o coletivo com o vidro traseiro quebrado e um objeto pendurado aparentemente de ferro, além da parte dianteira do veículo estar completamente destruída.
Um grande engavetamento entre um caminhão e 10 veículos deixou ao menos 8 feridos na manhã desta última sexta-feira, dia 22, na Alameda São Boaventura, no alto do bairro de Fonseca, na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o ajudante do caminhão, Jorge Ricardo de Cunha, o veículo acabou perdendo o freio, ganhou velocidade e bateu em vários veículos. O condutor do caminhão, identificado como Christian, evitou comentar sobre o acidente que deixou ao menos 11 veículos destruídos. O caminhão seguia transportando frangos congelados, seguia arrastando carros, ônibus e um ônibus da aviação Nossa Senhora do Amparo. A causa do acidente segue analisada, como informam as autoridades. Um ônibus rodoviário acabou pegando fogo por volta de 8 horas da noite desta última quinta-feira, dia 21, quando seguia a viagem de Belo Horizonte para João Monlevade. Na altura quilômetro 425 da BR-381, acabou destruído pelo incêndio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incidente com o ônibus ocorreu na altura da cidade de Caeté, na região central de Minas, e não teve feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atenderam a ocorrência. Entretanto, o coletivo ficou totalmente destruído. O número de passageiros e o nome da empresa dona do ônibus não foram informados. Um ônibus escolar que realizava o transporte de estudantes acabou pegando fogo no final da manhã desta sexta-feira, dia 22, quando o coletivo seguia em uma estrada de chão, na zona rural de São José da Tapeira, no interior de Alagoas. Os alunos notaram um intenso cheiro de queimado e avistaram uma fumaça e passaram a desembarcar do ônibus com o apoio do motorista. O coletivo faz parte da frota de ônibus da Secretaria Municipal de Educação. Apesar do susto, não houve feridos. Um ônibus rodoviário da aviação Serra Azul acabou tombando no início da tarde desta sexta-feira, nas imediações do porto de Ceasa, localizado no bairro Vila Buriti, na zona sul de Manaus, durante uma manobra para embarcar em uma balsa. O motorista do ônibus, que não teve a sua identidade revelada, apresentou um ferimento na mão e precisou ser levado para um hospital João Lúcio. A Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do estado do Amazonas, informa que o coletivo seguiria viagem com 28 passageiros. Segundo a agência, apesar do susto, não houve feridos, já que nenhum deles seguia a bordo no ônibus. A agente do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Um ônibus rodoviário da aviação Ouro e Prata quase tombou na manhã desta sexta-feira na região conhecida como Bico do Papagaio, na cidade de Araguatins, no interior do Tocantins. O incidente ocorreu na Avenida Araguaia, que segue em péssimo estado de conservação e teve um buraco aberto devido à intensa chuva que atinge a região. Quando o coletivo tentou acessar a via marginal, o asfalto cedeu e o ônibus por pouco não tombou. Apesar do susto, não houve feridos. A Prefeitura de Paraguatins não se manifestou sobre o incidente até a publicação desta reportagem. Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus que fazia o transporte de estudantes universitários deixou ao menos 12 feridos por volta de 11h30 da noite desta última sexta-feira, dia 22, na cidade de Manhuaçu, como informa o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 595 da BR-116, quando o coletivo retornava de Matipó e seguia para o município de Divino. Segundo os bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, saiu da rodovia e depois o micro-ônibus capotou e caiu em uma ribanceira, parando dentro do rio Manhuaçu. No coletivo seguiam viagem 18 pessoas. O motorista e 11 estudantes apresentaram ferimentos e conseguiram sair do veículo. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas, da concessionária Eco Rio Minas, PRF e SAMU atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para o Hospital César Leite, Unidade de Atendimento Intermediário de Manhuaçu, e para o Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim. No exterior, um grave acidente envolvendo um ônibus escolar por volta de 2 da tarde da última sexta-feira, dia 22, na State Highway 21, no condado de Bastrop, no nordeste de Austin, no Texas, deixou 2 pessoas mortas, com registro de um adulto e uma criança. O coletivo seguia a viagem com mais de 40 crianças durante um passeio escolar, quando o caminhão acabou batendo de frente contra o ônibus.
Agentes do Corpo de Bombeiros e da polícia local atenderam a ocorrência e os feridos acabaram encaminhados para hospitais da região com diversos tipos de ferimentos. No ônibus escolar estavam 11 adultos e 44 crianças, que até então esperavam um dia de diversão e aprendizado no zoológico local. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Um ônibus rodoviário que pertence à Prefeitura de São José do Rio Preto acabou tombando por volta de 2h27 da madrugada deste domingo, dia 24, na altura do quilômetro 222,1 da rodovia estadual SP-310, no sentido sul, deixando feridos na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a concessionária Eixo SP, que administra o trecho, o ônibus seguia para Jundiaí com 36 pessoas. O motorista e outras 4 pessoas apresentaram ferimentos leves. O ônibus seguia transportando uma equipe de futebol americano. A delegação aguardou a chegada de um outro coletivo em um posto próximo do acidente. O motorista relatou que seguia a viagem normalmente, quando ouviu um barulho intenso e que após isso acabou perdendo o controle da direção, saindo da rodovia e tombando em um talude ao lado da pista. Um acidente envolvendo 5 veículos, entre eles um ônibus da Gontijo, deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido na noite deste último domingo, dia 24, na altura do quilômetro 490, na BR-365, em Patrocínio, no interior de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas, a vítima fatal é identificada como Valdecília Aparecida Vieira da Silva, de 58 anos, que seria natural de Curvelo. Seu companheiro, identificado como IPS, de 62 anos, acabou preso às ferragens e apresentou fratura nos membros inferiores e acabou resgatado. Os demais ocupantes dos veículos e os 44 passageiros e o motorista do ônibus da Gontijo não apresentaram ferimentos, como informa a corporação. A PRF informa que o acidente teria ocorrido por volta de 8 da noite, envolvendo a colisão entre o carro e um ônibus, seguida de um engavetamento. Segundo a PRF, o carro teria invadido a contramão e colidiu contra a parte frontal do ônibus, que seguia no sentido Montes Claros. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus rodoviário da aviação Piracicabana deixou ao menos 2 pessoas mortas. De acordo com a Polícia Militar da Rodoviária de São Paulo, o acidente teria ocorrido na tarde deste último domingo, na rodovia Geraldo de Barros, a SP-304, em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo. As 2 vítimas fatais seguiam no carro que acabou batendo no ônibus, na altura do quilômetro 191 da rodovia no sentido oeste. A agente da concessionária Eixo SP, que administra o trecho, atenderam a ocorrência e a rodovia precisou ser interditada temporariamente no sentido Águas de São Pedro, com fluxo desviado para o acostamento. Um veículo rodoviário de uma empresa de turismo com sede em Gramado acabou pegando fogo na noite deste último domingo, ficando totalmente destruído em Nova Petrópolis. O coletivo levava um grupo de 46 passageiros que retornava de Bento Gonçalves quando o motorista percebeu o incêndio, parou o veículo e desembarcou os passageiros em segurança. Agentes do Corpo de Bombeiros Voluntários da Nova Petrópolis acabaram acionados para atender a ocorrência e informa que, apesar do susto, não houve feridos. O nome da empresa responsável pelo veículo não foi informado. Agentes da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, lotados na equipe TOR, apreenderam na tarde do último sábado, dia 23, um passageiro boliviano durante uma ação de fiscalização em um ônibus da Expresso Damantina. De acordo com a corporação, o ônibus fazia a linha de Campo Grande para o Rio de Janeiro, quando acabou parado na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo informa que os agentes participaram da Operação Impacto e que localizaram novos pacotes de skunk na bagagem do passageiro traficante. O bandido acabou levado para a delegacia da Polícia Civil em Bauru. Após a ação de fiscalização, o ônibus foi liberado para seguir viagem até o seu destino final. Um grave acidente envolvendo um Jeep Renegade e um ônibus urbano da aviação Paraty deixou ao menos 9 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, dia 25. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o acidente ocorreu na Avenida Bento de Abreu, esquina com a Avenida Carvalho Filho, em Araraquara, no interior de São Paulo. Agentes do Serviço de Atendimento de Urgência do SAMU
acabaram acionados para o atendimento dos feridos. Um grave acidente envolvendo 11 veículos entre carros, caminhões e um ônibus na tarde desta última segunda-feira, na Avenida Bento Gonçalves, chamou a atenção de moradores de quem passava pela região. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão perdeu o controle dos freios, batendo em um ônibus e em seguida atingindo outros 9 veículos. Apesar do susto, não houve feridos. Por conta do acidente que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a via acabou bloqueada parcialmente no sentido centro-bairro, gerando cerca de 5 km de congestionamento. Os passageiros do ônibus foram remanejados para outro veículo e puderam continuar a viagem. O acidente foi registrado por volta de 4h30 da tarde e a situação do trânsito permaneceu impactada até às 6 da tarde. Um ciclista identificado como José Benedito Feciliano, de 63 anos, acabou morrendo atropelado por um micro-ônibus da prefeitura de Matupá, que é utilizado para transportar paciência, neste último domingo, dia 24, na cidade de Nobres. O acidente ocorreu na BR-364, em frente a um posto de combustível, quando o ciclista bateu na lateral do coletivo e acabou atropelado em seguida. A vítima acabou atendida, porém não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A prefeitura de Matupá, no Mato Grosso, não se manifestou sobre a ocorrência envolvendo um de seus veículos. Um ônibus rodoviário da empresa Evatur acabou tombando na manhã desta terça-feira, quando trafegava pela rodovia estadual MT-170, nas proximidades da ponte sobre o rio Juruena, em Juína, no interior do Mato Grosso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 6 passageiros que estavam no ônibus acabaram atendidos por agentes do serviço do SAMU. Segundo a corporação, diversos passageiros apresentaram estado grave com ferimentos consideráveis e foram encaminhados para um hospital da região. Apenas um passageiro teve ferimentos leves. Um ônibus urbano da empresa Rico Transportes e Turismo pegou fogo na noite desta última segunda-feira quando seguia para a rua Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Acre, o incêndio, causado por um possível pane elétrica, acabou destruindo a parte da frente do veículo e chamou a atenção de moradores e clientes da empresa de ônibus. Segundo informações de uma passageira, o motorista teria informado que o ônibus não tinha condições de trafegar e passou por manutenções 3 vezes ao longo do dia. Um ônibus rodoviário da aviação Catedral Turismo acabou perdendo o controle e saiu da pista na altura do quilômetro 23 da BR-153 em Porangatu. De acordo com a Folha do Jaraguá, apesar do susto, não houve feridos. O acidente com o ônibus ocorreu na última segunda-feira, dia 25. O ônibus, que fazia a linha de Goiânia para Palmas e teve parte da frente da carroceria danificada, o número de passageiros a bordo no momento do acidente não acabou sendo divulgado. Um ônibus urbano da empresa Traguatur acabou pegando fogo na manhã desta terça-feira quando o coletivo trafegava no Pistão Norte, em Taguatinga. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o ônibus ficou totalmente destruído apesar do susto. Não houve feridos. Segundo a corporação, o coletivo seguia a viagem com 47 passageiros e saiu de Águas Lindas de Goiás com destino à rodoviária do Plano Piloto em Brasília. Indo para o exterior novamente, um grave acidente envolvendo um ônibus da Flixbus, que fazia a linha Berlim a Zurique, acabou deixando ao menos 5 mortos na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha, por volta de 10 da manhã desta quarta-feira, dia 27, no horário local. O ônibus, que transportava 53 passageiros e 2 motoristas, seguia a viagem normalmente, quando por um determinado momento saiu da rodovia e tombou em seguida. A polícia do estado de Saxônia confirma o acidente na rodovia A9 por meio de uma rede social, como pode ser observado nas redes sociais da Polícia do Estado. Os últimos acidentes com o ônibus na rodovia A9 ocorreram em dezembro do ano passado e em 2019. Um ônibus rodoviário da Autoaviação Progresso, que seguia a viagem para Maceió, acabou tombando por volta de 8h30 da manhã desta quarta-feira na BR-101, no município de Gameleira, na Mata Sul do Pernambuco. De acordo com a PRF, uma passageira acabou morrendo e outras 7 acabaram feridas no acidente.
Segundo a PRF, o motorista seguia a viagem quando perdeu o controle da direção em uma curva, bateu em uma mureta e em seguida o ônibus acabou tombando. A passageira, que não teve a identidade revelada, acabou encaminhada para o Hospital Regional de Palmares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar a entrada na unidade. Agentes do Corpo de Bombeiros do Pernambuco também atenderam a ocorrência em parceria com o SAMU. A causa do acidente segue sendo analisada, como informa as autoridades. Um ônibus urbano da aviação Edvardes e Turismo acabou perdendo o freio e bateu em um barranco na tarde desta quarta-feira. De acordo com a Guarda Municipal de Barra do Piraí, o acidente ocorreu na rua Vereador Sebastião de Carvalho, no bairro Areal, e apesar do susto, não houve feridos. A Prefeitura de Barra do Piraí informa que o ônibus seguia sem passageiros, com destino à garagem da empresa, quando o motorista percebeu que houve uma falha no sistema de freio. Antes do acidente, os passageiros foram transferidos para outro coletivo para seguir viagem, já que o ônibus sofreu um acidente e apresentou uma falha anterior durante a viagem. Um ônibus rodoviário da Aviação Continental acabou tombando por volta de 4 horas desta quinta-feira, dia 18, na altura do quilômetro 358 da rodovia Cândido Portinari, a SP-334, em Batatais, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária do Estado, o ônibus seguia a viagem com 58 passageiros e ao menos 10 pessoas apresentaram ferimentos. Agentes do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência. 8 pessoas tiveram ferimentos leves e outras 2 ferimentos mais graves. Os feridos acabaram encaminhados para unidades de saúde da região. Outro ônibus precisou ser disponibilizado para realocar os passageiros que não se feriram e puderam seguir viagem em segurança. A parte alta da perimetral da rua Coronel Alfredo Flacker, em Santo André, no ABC Paulista, uma das mais importantes vias de ligação com outros municípios do ABC, vai receber um novo asfalto em um viário específico para ônibus. A promessa da Prefeitura, que nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, mostrou as condições precárias do pavimento, que podem representar até riscos para pedestres, condutores e usuários do transporte coletivo. De acordo com a administração municipal, em nota, a Coronel Alfredo Flacker está em um programa de requalificação e modernização de 4 km vias da região central que integram o Plano de Mobilidade Urbano Sustentável. Além de asfalto novo e viários para os ônibus, a Prefeitura prometeu calçadas com piso tátil, rampas de acesso, semáforos de pedestres sonorizados, mobiliários urbanos e paisagismo. A Prefeitura, entretanto, na resposta, não informou um prazo. A nova Itapemirim Suzantur, nesta sexta-feira, dia 29 de março, que já definiu as primeiras linhas que vão receber de forma fixa o recém-adquirido ônibus com bagageiros mais amplos e que possui novo sistema de câmbio automatizado, o Marco Polo Paradiso G8 1350, Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 6. A partir de 1º de abril, todos os horários da linha São Paulo a Campina Grande vão contar com o modelo. Dos 20 ônibus deste tipo adquiridos por meio de um programa federal da renovação de frota e redução de emissões de poluentes, 7 serão alocados para esta ligação. Outras linhas que vão receber de maneira fixa o modelo, segundo a nova Itapemirim, são São Paulo a Nanuque, São Paulo a Rio de Janeiro a Aracaju e Rio de Janeiro a Salvador. O diretor operacional da nova Itapemirim, Júlio de Assis, disse que a escolha das linhas foi feita após análise do perfil de viagens. Já o gerente de manutenção do grupo Itapemirim, Marcos Antônio da Silva, informa que, além dos testes em campo, foram realizados treinamentos especiais com todos os motoristas porque este modelo de ônibus reúne novas tecnologias como o câmbio ZF e tração automatizado de 12 velocidades. A briga judicial entre a Águia Branca, do Espírito Santo, e a Suzantur de São Paulo por causa de um guichê no terminal rodoviário do Tietê, na zona norte da capital paulista, parou nesta quinta-feira, dia 21 de março, no STJ, em Brasília. A remessa dos autos foi registrada no sistema do STJ nesta sexta-feira, dia 22.
Agora é a justiça em Brasília que vai decidir se o espaço de venda de passagens no maior terminal de ônibus rodoviários da América Latina pode continuar sendo usado pela Suzantur para comercializar os bilhetes da Nova Itapemirim, ou se deve ser desenvolvido a Águia Branca. A empresa capixaba perdeu todas as instâncias da justiça em São Paulo, que manteve o espaço para a operação da Nova Itapemirim Suzantur, mas conseguiu que o processo subisse para Brasília. A decisão incluiu o guichê do terminal Tietê. Em 9 de janeiro de 2023, a defesa da Águia Branca entrou com um recurso na primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa alegou que o guichê nunca foi um bem do Grupo Itapemirim, mas que pertence ao Metrô de São Paulo, o real proprietário do terminal Tietê, que concede as operações para a Socicam. Segundo a Águia Branca, a não operação do guichê mediante já pagamento de aluguéis causou danos financeiros irreversíveis. A Águia Branca pediu ainda que o contrato de aluguel do guichê, que foi invalidado pela Justiça de São Paulo, volte a vigorar. A Justiça de São Paulo negou todos os recursos da Águia Branca com base em diversas alegações, como o fato de que o guichê já era usado pelo Grupo Itapemirim e durante o processo de recuperação judicial foi repassado à Socicam pela gestora da Itapemirim, na época a Transconsult. A Águia Branca entrou com agravo em recurso especial em 15 de dezembro de 2023, pedindo que fossem revertidas as decisões que negaram seus pedidos. No dia 4 de março de 2024, em contra-minuta, a defesa da Suzantur pediu para que fossem mantidas as decisões que permitem o uso do guichê pela Nova Itapemirim e alegou que o caso não tinha relevância para ir ao STJ, tendo de ser mantido no comarca sede do processo de falência. A Justiça Paulista atendeu a Suzantur e a administradora judicial de falência, a STM Partners, e manteve a Nova Itapemirim no guichê, mas atendeu a Águia Branca ao remeter o processo para o Superior Tribunal de Justiça. O STJ não tem data para decidir. A Prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi condenada em segunda instância a pagar uma indenização de 15,6 milhões de reais para a STU, Sorocaba Transportes Urbano Limitada, empresa de ônibus que não atua mais na cidade. O valor se refere ao reequilíbrio econômico do contrato. A decisão é de 18 de março de 2024, sendo publicada nesta segunda-feira, dia 25. A 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso da Prefeitura contra a decisão anterior que já havia determinado o pagamento. O contrato para a prestação dos serviços foi firmado entre a STU e a Prefeitura de Sorocaba em 5 de fevereiro de 2003 e perdurou entre as datas de 1º de março de 2003 até 5 de fevereiro de 2020. A STU, que atuava no lote 02 das linhas da cidade, foi substituída pela City Transportes, empresa do Grupo Abril, atualmente a maior frotista da cidade de São Paulo, e que atua também em outras cidades do interior e litoral paulista. Primeiro, a City foi contratada emergencialmente e depois foi a única a apresentar proposta na licitação da cidade. A Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, assinou nesta quarta-feira, dia 27 de março, um acordo com duas empresas, a francesa HY Fit e a brasileira Hidrogênio, interessadas na produção de ônibus híbridos, movidos a hidrogênio e baterias na cidade. O acordo aconteceu no 8º Fórum Econômico Brasil-França, que reuniu empresários de dois países, na sede da Federação das Indústrias no estado de São Paulo. A intenção do município, que vem estudando veículos híbridos do tipo e pretende substituir toda a sua frota do transporte coletivo municipal por esses veículos, é que haja uma fábrica local, como explicou Igor Sardinha, secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá. O interesse do município fluminense deve-se, em parte, à comprovação da existência de uma reserva de hidrogênio natural em Maricá. Março está sendo um mês de homenagens ao presidente do grupo da Ouro e Prata, Hugo Fleck. Após ser laureado com a medalha JK no grau oficial, honraria concedida pela CNT, Confederação Nacional do Transporte, Fleck participou nesta semana de solenidade em sua homenagem no SESC Senat de Porto Alegre. Na última quinta-feira, dia 21 de março, aconteceu uma celebração destinada a reconhecer a significativa contribuição de empreendedores no setor de transporte e logística. Como homenageado principal,
Hugo Eugênio Fleck, presidente da aviação Ouro e Prata, que este ano completa 85 anos de história, recebeu, numa cerimônia de titulação, o reconhecimento à sua notável trajetória e relevância no cenário empresarial. Na cerimônia, o presidente do grupo Ouro e Prata recebeu uma marcante homenagem à sua história de vida. O SESC Senat de Porto Alegre passou a se chamar Hugo Eugênio Fleck, numa solenidade em que foram destacadas as suas realizações, além do seu compromisso com o desenvolvimento e aprimoramento do setor de transporte de passageiros. A liderança de Fleck transcende a direção da aviação Ouro e Prata, estendendo-se também a importantes organizações do ramo, como a presidência da Associação dos Transportes de Passageiros do Rio Grande do Sul e a vice-presidência da Federação das Empresas de Transporte Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul. Fleck desempenha ainda um papel ativo em diversos conselhos e diretorias, incluindo a Federação e o Projeto Pescar. Nascido numa pequena Criciúmal, em 3 de janeiro de 1951, Hugo Fleck é casado, pai de 3 filhos e tem 3 netos. Líder empresarial, detém a Medalha do Mérito Farroulipa, a maior homenagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Há poucos dias juntou à sua história de vida a Medalha JK, concedida pela Confederação Nacional do Transporte. Uma apresentação teatral, realizada no último sábado, dia 23, no terminal rodoviário Padre Pelágio, em Goiânia, chamou a atenção e passou a viralizar nas principais redes sociais e em grupos de mensagens por aplicativos. A ação faz parte da apresentação da encenação Paixão de Cristo, a experiência, que é organizada pela Companhia de Teatro Arte e Graça, que irá ocorrer nesta próxima sexta-feira, dia 29, na cidade de Goiânia, durante a celebração da Semana Santa. Um ator vestido de Jesus Cristo e com marca de sangue, sentado dentro do terminal rodoviário, convidava os passageiros a se sentarem em uma cadeira, sem falar uma única palavra. A cena do ator sentado chamou a atenção dos passageiros, que puderam sentir e refletir o significado da Semana Santa. A encenação de Paixão de Cristo no Santuário Basílica da Sagrada Família é realizada há mais de 25 anos e todos os atores são de Goiânia. A apresentação ocorreu nesta sexta-feira, dia 29, às 7 da noite, no estacionamento da Basílica da Sagrada Família, em Goiânia, com entrada gratuita. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para vocês. Sigam nossas redes sociais que estarão aqui na descrição do vídeo. E que essa seja uma semana abençoada para nós todos, e eu desejo a todos uma feliz Páscoa. Então é isso, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.